Oi, gente, o Grupo Tibira hoje, além de fazer seu trabalho, a sua campanha, né, de apoio às ações de contingenciamento do coronavírus, traz também um vídeo que tem como tema esse debate que tem sido feito nas redes sociais em torno dessa atual edição do Big Brother Brasil, que é o racismo. Bem, pessoal, uma das vertentes do Grupo Tibira é a promoção de ações, né, voltadas para as questões étnico-raciais. Com base nisso, né, nós realizamos em 2019 uma roda de conversa que tinha como tema educação antirracista. Bom, e motivado também por toda essa discussão que tem sido feita nas redes sociais, a gente resolveu elaborar esse vídeo que não vai trazer nenhuma solução, não vai trazer nenhuma resposta, mas ele tem como objetivo qualificar um pouco a reflexão dos seguidores do grupo, dos membros do grupo e das pessoas a quem esse vídeo tiver acesso sobre a questão racial. Bom, pessoal, então assim, antes de nós chegarmos no cerne da questão, que tem sido discutido nos últimos tempos, a gente precisa fazer uma introdução, uma leitura, mesmo que seja um pouco basilar, a respeito do conceito de raça. A antropologia, em sua essência, pessoal, é uma ciência humana que nasceu no século XVIII. Em sua essência, ela é positivista. Ou seja, é uma ciência que tem como referência os métodos aplicados pelas ciências exatas e principalmente pelas ciências naturais, pela biologia. Dois expoentes do princípio da antropologia são o alemão Johann Friedrich Blumenbach e o conde francês Joseph Arthur Gobineau. Essas duas pessoas, né, elas influenciaram bastante o pensamento científico de sua época. E elas entendiam, né, elas classificaram a humanidade em três grandes grupos: os brancos, os caucasianos, os negros, os negroides, e os amarelos mongoloides. Eles dividiam a humanidade de acordo com as suas características físicas, a cor da pele, os traços do rosto, enfim, características fenotípicas, ou seja, aplicando aí, né, a percepção da biologia para o estudo das humanidades. Principalmente Gobineau entendia que existiam raças que eram superiores às demais, como a raça branca era superior à raça negra. E esse pensador, ele foi tão influente, né, que através desse pensamento constituiu-se hoje o que nós chamamos na antropologia de racismo científico. O racismo científico, ele foi tão influente que pessoas como Adolf Hitler, lideranças políticas, tiveram suas ações, né, extremamente radicais e supremacistas baseadas nesses pensamentos, que foram fundamentais para a construção e desenvolvimento do Partido Nazista. Outros movimentos supremacistas que também se basearam no pensamento do racismo científico, né, de Gobineau e de Blumenbach, foram os integrantes da Ku Klux Klan, né, que é esse grupo aí de supremacistas bem radical, que também baseava suas ideias no racismo científico desses pensadores e da antropologia em sua essência, né, em sua origem. No entanto, pessoal, mesmo no século XIX, a própria biologia chegou ao entendimento que a raça ela é um conceito científico vazio quando se fala de humanidade. A raça, né, o conceito raça, a palavra raça, ela é aplicada para o estudo zoológico, o estudo botânico. Mas os biólogos entendem que ela não pode ser aplicada para o estudo das humanidades, dos seres humanos. Por quê? Porque não existe uma variação genética entre nós, seres humanos, mesmo entre nós, pessoas de estoques diferentes, de raças diferentes, que justifique o uso desse termo. Não existe componente genético que diferencie as pessoas, né, os seres humanos, em raças. Portanto, a raça aí é um conceito científico superado, que ficou para trás, né? Não existe mais, do ponto de vista da ciência, esse conceito. No entanto, a raça ela ainda é usada bastante dentro do movimento social, dentro do movimento negro, principalmente. Por quê?
por uma questão política. A partir dos anos 60, o movimento negro nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles passaram a ressignificar a palavra negro, o conceito de ser negro, que até então, né, essa palavra ela era carregada de um teor pejorativo, ela passa a ter um novo significado. E a raça, né, essa palavra raça, ela continua existindo apenas nesse sentido, no sentido de organizar esses grupos políticos militantes. Então, já que as questões biológicas não determinam o pertencimento racial, como que a gente pode instrumentalizar as políticas de ação afirmativas voltadas para a população negra? Essa é uma reflexão complexa, gente, que exige um estudo mais profundo, que eu sugiro que seja feito individualmente, né? No entanto, aqui o grupo de Bira ele vai deixar alguns pontos a partir dos quais vocês podem se orientar. O primeiro, as políticas de ação afirmativa existem com base nas evidências de discriminação e marginalização social da população negra. Existem estudos estatísticos que mostram isso, né? A população a população mais pobre, né? A população que menos estuda, a população que mais sofre violência de modo geral é a população negra. Vou deixar para vocês o link de uma página da web do site Carta Capital, que tem alguns dados. Eu vou ler só alguns desses dados aí para vocês terem noção do que a estatística fala, né? A estatística, gente, é uma ciência exata, né? É matemática pura. De acordo com o Atlas da Violência de 2017, a população negra corresponde a 78,9% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Ainda de acordo com o texto da Carta Capital, baseado no levantamento da Oxfam, que é uma ONG britânica, os brasileiros brancos ganhavam em 2015 o dobro do que os negros. E ainda de acordo com esse estudo, somente em 2089 brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil. É uma estimativa feita pela Oxfam que está presente aí nesse texto do site Carta Capital. E chegando mais próximo do que tem gerado essa polêmica em relação a ser negro, em relação a se autodeclarar como negro, em querer ser um militante do movimento negro, né? Que isso eu tenho ouvido muito, alguns dos meus amigos, inclusive, falando sobre isso, com várias dúvidas, com várias afirmações. E algumas afirmações, né, um pouco equivocadas sobre isso do ponto de vista da antropologia, do ponto de vista das ciências sociais, que é a ciência, né, que é a área do conhecimento que eu tenho um certo domínio. Mas aqui eu vou falar de uma coisa mais objetiva. A gente não vai aí incorrer sobre teorias da antropologia, né, com relação ao pertencimento identitário, com relação ao pertencimento étnico. Aqui nós vamos pontuar a legislação que ela ampara a autodeclaração, né, que a autodeclaração, gente, é aquele processo, né, aquele procedimento que o estudante ou o indivíduo que vai participar de algum concurso público ele se submete, né, de uma autodeclaração. Eu posso me autodeclarar como negro, como indígena, como pardo. Então a legislação ela garante isso, né? Nós temos a lei 2272/2010, que é, né, mais conhecida como Estatuto da Igualdade Racial, né, que ela garante à população negra a efetivação de igualdade e oportunidades, e também ela promove o combate à discriminação e demais formas de violência étnica. Outra legislação que é usada aí, no sentido da autodeclaração é a Lei 2711/2012, que é mais conhecida como a Lei de Cotas, que dispõe sobre o ingresso, né, de estudantes negros nas universidades, né? As universidades, instituições de ensino superior da União, elas devem levar em consideração a autodeclaração de acordo com essa legislação. Outra legislação que fala, né, que garante a autodeclaração, que garante uma política de ação afirmativa, é a Lei 2.990 de 2014. Né? Então, todo concurso público que existe na esfera da União ele tem que dedicar 20% das vagas para os cotistas que se autodeclararem negros. Em 2016, teve um caso interessante, que é um caso concreto, de uma orientação do Ministério do Planejamento, que hoje é o Ministério da Economia,
para os institutos federais. O Ministério do Planejamento, ele falava que devia ser feita uma banca que iria avaliar a autodeclaração. A autodeclaração por si só não bastava. Então, o ONIPOG, né, esse ministério, acreditava que os institutos deviam fazer uma análise, né, teriam um checklist onde os professores e os demais servidores que fizessem parte dessa banca avaliadora, eles iam determinar, baseado nas características físicas do candidato, se aquela autodeclaração era verdadeira, né, se ela era válida, se aquela pessoa realmente era negra, a partir de uma observação dos aspectos físicos da pessoa, né, a largura a largura do nariz, a textura do cabelo, a cor dos dentes, enfim, a cor da pele, tudo isso o avaliador teria que levar em consideração para confirmar se a autodeclaração era verdadeira ou não. Bom, a Associação Brasileira de Antropologia, eu vou deixar também um link dessa manifestação, a aba, ela fala que a autodeclaração, ela por si só, ela já basta, né? A aba fala que não deve haver um domínio genérico sobre a capacidade de se posicionar sobre essências identitárias. Essas essências não podem ser avaliadas externamente. Né? Se a pessoa se autodeclara negra, basta. Não precisa ter ninguém que vai avaliar isso. No entanto, o Ministério Público Federal, através de algumas determinações, ele entende que o processo de autodeclaração deve ser melhor regulamentado. Né? Talvez, em síntese disso tudo, a gente não precise fazer como o Ministério do Planejamento pediu, né? De ficar avaliando se a pessoa é negra ou não através de características físicas. Isso aí é racismo puro, é um racismo institucional. Mas nós, enquanto sociedade, né, nós podemos tentar imaginar uma forma de regulamentar e de melhor controlar esses processos de autodeclaração. Uma sugestão que eu tenho enquanto sociólogo seria transferir essa responsabilidade não para a universidade, mas para o próprio movimento negro, né? Através de suas instâncias, de suas organizações, né? De seus grupos, ele poderia lá endossar a autodeclaração dos estudantes ou, né, dos cotistas de forma geral. Essa é uma sugestão minha, mas vocês, baseados nessas informações que o Grupo Tibira está trazendo para vocês, vocês vão estudar mais sobre o caso e vão ter uma conclusão pessoal de tudo isso que nós estamos falando, né? Baseado nisso, né, de que raça ela não existe, raça é um conceito vazio do ponto de vista científico, ela só é considerada do ponto de vista político quando se trata de uma forma de organizar grupos através do pertencimento étnico, né? E que as políticas afirmativas, né, as políticas de ação afirmativas, elas existem, né, para nivelar a sociedade, né, para permitir mais acesso aos bens sociais de uma população que é historicamente marginalizada, né, e que existem dados estatísticos que comprovam essa marginalização. Tá? E que a autodeclaração para as ciências sociais, para a antropologia, ela basta, mas que, como se trata de uma política pública, ela deve ser melhor regulamentada. Tá, pessoal? Então é isso. E uma última coisa, a gente não pode sair por aí determinando quem é negro e quem não é. Eu não posso dizer se você é negro ou não. A Universidade Federal do Oeste do Pará não pode definir se você é negro ou não. Quem tem que definir isso é você mesmo, tá? Isso é o que as ciências sociais falam. Não à toa o próprio IBGE usa esse critério na hora de avaliar, né, e registrar a cor da pessoa que está sendo entrevistada. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês nessa reflexão e, assim, a gente promete que ao longo, né, desse ano, né, o Grupo Tibira vai produzir mais vídeos que possam trazer esclarecimentos para vocês nessas questões voltadas, né, à temática de gênero, identidade de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, etc. Bom, espero que vocês tenham gostado, né, e se puder, vocês podem até compartilhar aí o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e que mais pessoas conheçam o Grupo Tibira, tá, gente? Muito obrigado e até a próxima!